E eu já queria perguntar uma coisa para vocês. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua vida? Você se lembra da sua infância? No caso de hoje, a principal testemunha é um menino de 3 anos de idade. Ele sabia tudo sobre a mãe dele, mas como a gente já imagina, ninguém acreditou no que ele falou sobre a mãe. Até que eles tiveram uma triste surpresa. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Bonnie Hine, a mãe desse menininho. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Valéria e antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Combinado? Agora vamos lá? Direto pro vídeo. A Bonnie Lynn Hine nasceu no dia 21 de maio de 1969 e desde o dia 12 de setembro de 1987, a Bonnie era casada com Michael Hine e eles tinham um filho, o Aaron. Eles moravam na cidade de Jacksonville, no estado americano da Flórida. A Bonnie e o Michael trabalhavam juntos na empresa de materiais de construção da Evian, que era tia do Michael. Bom, o Michael era um homem nervoso, então várias vezes ele era agressivo com a Bonnie. E infelizmente, a esposa, a companheira, sempre é a primeira a sofrer nesses casos. E de acordo com a Evian, a tia do Michael, como os três trabalhavam juntos na loja, ela já tinha presenciado várias vezes o Michael abusar verbalmente da Bonnie ali no trabalho. E uma vez, até a Evian viu o Michael discutir com a Bonnie e prender a mão dela na porta do carro. Com o passar do tempo, o Michael passou a ficar mais agressivo com a Bonnie. Ele estava sempre brigando com ela e na maioria das vezes essas brigas acabavam em agressões físicas e a Bonnie já estava cansada de viver assim. E aí a Bonnie resolve ir embora de casa. Só que ela tinha medo do Michael, do que ele poderia fazer com ela e principalmente com o Aaron, o filho deles, que nessa época tinha só 3 aninhos. A Bonnie era uma mãe dedicada, amável, ela jamais deixaria acontecer alguma coisa com o filho dela. Então ela começa a se planejar para poder se separar do Michael. Ela abre uma conta no banco e começa a guardar dinheiro. E para o Michael não descobrir, ela coloca o endereço do trabalho para receber os extratos pelo correio. Só que não se sabe como o Michael descobriu essa conta e claro que ele ficou extremamente furioso, brigou muito com a Bonnie e ele mandou ela encerrar a conta. Mas mesmo assim, a Bonnie, de um outro jeito, ela continua planejando deixar o marido. E aí, eu acho que aqui nesse ponto vale uma observação. Por que a Bonnie não pega as coisas dela, pega o filho e vai embora? Talvez o medo do Michael fazer alguma coisa contra ela e o filho. Então, imagina o quanto ele era violento para ela ter esse medo de ir embora. Bom, aí ela continua guardando dinheiro, só que ela pede para os amigos dela guardarem o dinheiro, para o Michael não descobrir de novo. E depois de um tempo, ela consegue dar entrada no apartamento e aí ela começa a procurar uma escola infantil para matricular o Aaron, né, o filho dela, e aí sim, depois disso, ela poderia ir embora. Só que na noite de 6 de janeiro de 1993, a Bonnie chegou em casa por volta das 7h30 e ela tinha combinado de ir na casa da Evian às 8 horas da noite para elas continuarem organizando um chá de bebê de uma amiga delas. Só que por volta das 8h30, a Bonnie liga para a Evian e a Evian percebe que a Bonnie tá chorando. Ela tá com a voz meio embargada, chateada. A Evian pergunta para ela o que aconteceu. E a Bonnie fala que não vai poder ir na casa dela porque ela e o Michael tinham brigado. A Evian pergunta se ela precisa de alguma coisa e a Bonnie fala que não e que no dia seguinte elas conversariam melhor. A Evian fica preocupada porque ela já presenciou várias brigas dos dois, mas ela acha melhor não se intrometer. E quando se trata de briga de marido e mulher, gente, as pessoas ficam com receio mesmo, né, de se envolver. Mas às vezes isso poderia salvar tantos casamentos ou até salvar vidas. Enfim, no dia seguinte, dia 7 de janeiro, o Michael liga para o trabalho e avisa que ele e a Bonnie não iriam trabalhar naquele dia porque a Bonnie tinha saído de casa na noite anterior e ainda não tinha voltado. Nessa mesma manhã,
A bolsa da Bonnie foi encontrada numa lata de lixo de um hotel que ficava a uns 8 quilômetros da casa dela. Um funcionário desse hotel encontrou a bolsa com tudo dentro: dinheiro, cartões de crédito, documentos, os pertences pessoais dela, e aí ele entrega a bolsa para a polícia. Na hora, a polícia já descartou a hipótese de roubo, porque estava tudo dentro da bolsa dela. Então, a polícia vai até a casa da Bonnie e questiona o Michael. E ele diz que na noite anterior, ele e a Bonnie tiveram uma discussão e ela saiu sozinha por volta das 11 horas. A Vivian, quando falou com o Michael, ela percebeu que ele não estava nem um pouco triste, chateado e nem preocupado com o desaparecimento da Bonnie. E como sempre acontece nesses casos, o Michael era o principal suspeito. Ele foi chamado na delegacia e ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento da esposa, e ele ainda disse que na noite anterior, por volta das 11 horas, depois que a Bonnie saiu, ele pediu para a mãe dele ir para a casa dele para ela ficar com o Aaron, o filho deles, para ele poder sair e procurar a Bonnie porque ela não tinha chegado em casa ainda. Segundo a mãe do Michael, ele voltou para casa depois de meia hora, 45 minutos, falando que não encontrou a Bonnie e vai dormir. E a mãe dele acha estranho ele não ir à polícia para informar o desaparecimento da Bonnie. A polícia não acredita muito na versão do Michael e os investigadores voltam no hotel onde a bolsa dela foi encontrada. Esse hotel ficava bem perto do aeroporto da cidade e eles encontram o carro da Bonnie estacionado nesse aeroporto, e eles fazem uma perícia no carro dela e eles percebem que o banco do motorista estava mais para trás do que seria adequado para a altura da Bonnie. O banco está ajustado para o tamanho, para a altura do Michael, e eles encontram uma marca de sapato no chão do lado do motorista que pertencia à última pessoa que dirigiu o carro. Essa marca era de um tênis igual ao que o Michael tinha. E apesar de todas as evidências apontarem para o Michael, o pai da Bonnie não acreditava que o Michael pudesse ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha dele. Durante as investigações, o Aaron, que na época tinha 3 anos, disse ao psicólogo infantil que conversou com ele que o pai dele, o Michael, tinha tirado a vida da sua mãe depois dos dois terem brigado. O pai da Bonnie ainda não estava convencido de que o Michael tivesse envolvido no desaparecimento da filha. Ele acreditava que ela ainda estava viva, mas a Vivian não. Ela achava que o Michael estava envolvido sim, até porque ela já tinha presenciado várias vezes ele agredir a Bonnie, e ela conta tudo isso para a polícia no interrogatório dela. E aí o Michael passa a ser considerado o principal suspeito. Só que mesmo com as evidências encontradas no carro e o depoimento da Vivian, ainda faltavam provas mais concretas contra o Michael. Nem mesmo o que o Aaron disse para o psicólogo, que o pai tinha feito aquilo com a mãe, foi levado em consideração. Como o menino tinha 3 anos, o que ele falou ficou perdido, ninguém deu atenção. E sem contar que nenhum corpo foi encontrado. Então a polícia não tinha provas suficientes contra o Michael. E mais uma coisa, segundo algumas testemunhas, o Michael e a Bonnie estavam passando por um momento complicado no casamento. E por isso a Bonnie poderia ter fugido. E sem mais provas consistentes e sem corpo, a polícia não tinha mais o que fazer. E 6 anos depois do desaparecimento da Bonnie, em 1999, ela foi declarada sem vida. A família da Bonnie ficou sem saber o que realmente tinha acontecido, e o Aaron, o filho da Bonnie, foi adotado por uma outra família e passou a se chamar Aaron Fraser. O juiz achou melhor que ele fosse adotado para sua própria segurança, porque ele era considerado uma testemunha muito importante no caso do desaparecimento da mãe dele. E alguém, talvez até o próprio pai dele, poderia querer fazer mal a ele. E o Michael continuou a viver livremente, sem nunca procurar pelo filho. Bom, a nova família do Aaron entrou na justiça pedindo uma indenização ao Michael por todo o trauma que ele fez o menino passar. E em 2005, o juiz do Tribunal Civil decretou que o Michael pagasse ao filho dele, o Aaron,
26 milhões de dólares como indenização por todo o trauma e sofrimento que ele fez o Aaron passar. E como parte do pagamento, o Aaron ficou com a casa que ele e os pais moravam na época em que a mãe dele desapareceu. Em meados de 2014, o Aaron, com 24 anos, resolveu fazer uma boa reforma na casa. E durante a reforma, eles encontram um vazamento no jardim. E aí eles tiveram que erguer uma placa de concreto que não era removida dali há anos. E aí eles encontram um crânio e ossos enterrados ali no quintal da casa. O Aaron chama a polícia e as investigações sobre o caso da Bonnie são retomadas, já que eles encontram os ossos no quintal da casa que ela morava quando ela desapareceu em 1993. Os peritos fizeram os exames e confirmaram que os ossos eram da Bonnie Ryan e foi enterrado também ao lado do corpo o cartucho de uma bala calibre 22. E na época o Michael tinha uma arma do mesmo calibre. Então o cerco foi se fechando em torno do Michael e depois de um tempo soube-se que no ano 2000 o Michael alugou a casa e no contrato tinha uma cláusula que proibia qualquer reforma ou paisagismo no quintal. Dá para se entender por quê, né? E aí, com todas essas evidências, a polícia concluiu que na noite do dia 6 de janeiro de 1993, o Michael Ham, depois de brigar com a esposa, tirou a vida dela usando a sua arma e a enterrou no quintal. E detalhe, ele fez tudo isso na frente do Aaron, o filho deles de 3 aninhos. E para esconder o que ele fez, ele jogou a bolsa dela no lixo e estacionou o carro dela no aeroporto, para que quando a polícia encontrasse essas coisas, parecesse que ela tinha simplesmente ido embora. E aí, no dia 24 de agosto de 2015, o Michael foi preso e considerado culpado pelo homicídio da sua esposa Bonnie. E mesmo assim, ele continuou se declarando inocente, dizendo que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu com a Bonnie. O julgamento começou no dia 8 de abril de 2019 e várias pessoas testemunharam contra o Michael, inclusive a família dele e o filho dele, o Aaron. O Michael testemunhou a seu favor e continuou alegando que ele não tinha nenhum envolvimento no desaparecimento e muito menos no homicídio da sua esposa. Só que no dia 12 de abril de 2019, o Michael foi considerado culpado por homicídio em 2º grau e no dia 21 de maio desse mesmo ano ele foi condenado à prisão perpétua. Então, o que o Aaron falou para a psicóloga na época dos fatos, lá em 1993, quando ele tinha 3 anos, era verdade. Se tivessem dado atenção para ele, esse caso já teria sido julgado há muito tempo e o Michael já estaria pagando pelo que ele fez. Mas como já dizia minha avó, antes tarde do que nunca. Esse é mais um caso contra a mulher entre tantos que infelizmente acontecem todos os dias em todo mundo. E sempre que eu puder, eu vou sim bater nessa tecla de que a gente tem que ficar em alerta a qualquer sinal de abuso moral, psicológico, físico. Nenhuma mulher tem que viver do jeito que ela não quer. Desculpa o desabafo, mas esses casos me deixam indignada. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem ficado aqui comigo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, que sempre tem vídeo novo por aqui. Combinado? E eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!